Toda enfermidade é então devida à influência demoníaca na vida de uma pessoa. Bem, nós precisamos tocar nessa questão. Deixe-me dizer que, na opinião de muitos líderes neopentecostais e de seitas, há um vasto número de pessoas que estão possessas hoje em todo o mundo, mas muita e muita gente, segundo eles. São pessoas não convertidas e também pessoas convertidas, segundo eles. Eles dizem que mesmo crentes em Jesus Cristo podem ser possuídos pelo maligno, podem ser opressos por Satanás, de uma maneira severa ou de uma maneira leve, tomados por ele, mesmo que eles não saibam disso. Isso é ensinado em nossos dias. E o resultado dessas possessões, segundo eles, da influência demoníaca na vida de uma pessoa, é a enfermidade. Enfermidade de todos os tipos. E porque estas pessoas estão enfermas, com uma dor aqui, um negócio acolá, um vício, tudo é auferido, a causa de tudo, são demônios, dizem eles. E porque é um demônio ali, e a evidência que há enfermidade, então essa pessoa deve ser trazida aqui para um descarrego, o exorcismo, para ser liberto deste espírito. Eu não preciso lhe dizer que isso não é bíblico, porque a Bíblia não ensina exorcismo. O Senhor e seus apóstolos expulsavam demônios. Isso não é ensino da palavra de Deus. Que demônios estão em todas as pessoas, ou em quase todas, mesmo em crente, embora eles não percebam. Queridos amigos, a Bíblia ensina que com a vinda do Senhor Jesus a este mundo, os poderes do maligno foram restringidos. Nós já tocamos nesta questão, deixe-me dar apenas um exemplo. Você se recorda da parábola do Senhor Jesus Cristo em Lucas 11, quando o homem valente, armado, guarda em segurança a sua casa, os seus bens estão tranquilos. Esse é o maligno, esse é Satanás. Ele guarda os seus filhos e filhas, não perturba a mente deles. Mas vindo então o mais valente, amarra aquele primeiro valente e o despoja de todos os seus bens. Homens e mulheres não convertidos são filhos do maligno. Assim somos todos nós ao entrar neste mundo. Mas Cristo Jesus veio a este mundo, Ele é o mais valente. E naquela cruz, pelo seu sangue vertido, Ele esmagou a cabeça da serpente. E assim nos diz a palavra de Deus que, tendo subido ao alto após a sua ressurreição, levou cativo o cativeiro, levou cativo aquele que prendia, que cativava. Isto é, ele reduziu drasticamente o poder de Satanás. Em Apocalipse nos diz que ele foi amarrado em uma corrente. É um símbolo, é claro. Essa é uma das razões. No período do Antigo Testamento, as nações permaneciam em total escuridão. Israel era um luzeiro no mundo. Mas ainda ali aquela luz brilhava tão fracamente que o povo jazia em treva, até vir a luz do Salvador. No período do Antigo Testamento, as nações estavam sob Satanás de tal maneira que os demônios ocupavam as pessoas ao seu bel prazer e permaneciam ali sem serem molestadas por ninguém. Mas Cristo subindo ao alto, levando o cativo o cativeiro, ele restringiu este poder. E nós vemos isso ao longo da narrativa dos evangelhos. Por exemplo, Mateus 8, o homem de Gadara, os dois endemoniados, Jesus comandou os espíritos imundos que saíssem. E eles perceberam agora em terror e pânico que a sua liberdade de ocupar pessoas livremente chegou ao fim. Eles não poderiam permanecer por tempo indeterminado em uma pessoa, nem mais contra a vontade da pessoa. E todo o ministério de Cristo e seus apóstolos mostra isso, expulsando demônios, ganhando terreno, isto é, ali ele veio o mais valente. E uma outra razão é que as várias passagens do Novo Testamento, sobretudo em Apocalipse, que listam as atividades de Satanás no período do Evangelho, não apresenta possessões demoníacas como algo a ser realizado em larga escala. Não estou dizendo que pessoas não podem ser ainda possessas, nem estou dizendo que Satanás foi destruído, ele foi colocado numa corrente, assim por dizer, mas você já viu um pitbull numa corrente de 10 metros? Entre no círculo de influência dele, ele pode destruir você. Um leão, uma serpente. Seu poder foi reduzido, restringido, mas ele não foi destruído. De acordo com a palavra de Deus, o papel dos demônios, de Satanás,
neste período do Evangelho, até bem próximo do fim, é tentar as pessoas ao pecado. É produzir muitas e muitas falsas doutrinas de demônio e infiltrá-las nas igrejas, como estas que eu acabei de mencionar e tantas outras. É perseguir, afligir o povo de Deus, é espalhar filosofias anticristãs pelo mundo. E a ironia é que enquanto esses líderes deste movimento estão aí tentando expulsar o demônio imaginário dos rins, do fígado, da unha encravada de alguém, os verdadeiros demônios estão tendo sucesso em infectar as igrejas com o mundanismo, com a cobiça, com falso ensino e todo tipo de coisa. Satanás dá o braço a torcer ali no momento do exorcismo, para que todo mundo fique imaginando, o poder está aqui, a mão de Deus está aqui, quando o Evangelho não está ali. Quando ele está com as pessoas no bolso, através de um falso Evangelho. Bem, há uma lista, como eu mencionei, de atividades demoníacas provida na Bíblia. Isso não inclui possessões em grande quantidade, como reivindicam os líderes neopentecostais o tempo todo mundo está possesso. Bem, deixe-me dizer que a única maneira de uma pessoa ser possessa é quando ocorre, nós vemos isso nos exemplos da palavra de Deus, quando ocorre uma forma séria de convite, de submissão consciente ao maligno, a interferências demoníacas. Como, por exemplo, a busca por espíritos familiares ou de familiares. Interação com o ocultismo, feitiçaria, satanismo, uma idolatria muito grosseira, um estilo de vida dado ao mal, simpatias e coisas desse tipo. E hoje em dia é muito fácil, na internet, a pessoa seguindo gente que dizem que consegue ver o futuro, coisas como essas. E é esse tipo de coisa que deixa uma pessoa aberta, vulnerável à invasão de Satanás. E somente em casos como esses, de uma verdadeira possessão demoníaca, uma pessoa pode ser afligida por enfermidade causada por demônios. E esse é exatamente o caso deste homem aqui, no versículo de número 32. Uma pessoa, todavia, não pode ser possuída por um demônio contra a sua vontade. E o demônio, querido amigo, quem quer que seja, o maligno, Satanás e seus demônios, não podem entrar em um crente nem oprimi-lo. É absolutamente impossível um demônio possuir uma pessoa salva. Que um demônio possa possuir e controlar um crente genuíno em Cristo é impossível. E essa é uma das maiores perversidades, dizer que pode, uma das maiores perversidades desse movimento atual evangélico. Veja, querido amigo, eu não estou afirmando que uma pessoa que frequente a igreja não possa ser possuída, mas que uma pessoa convertida verdadeiramente nunca será possuída. Porque uma vez verdadeiramente salva, e o Espírito de Deus agora toma residência permanente na vida desta pessoa, e assim ele jamais o deixará. É o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, veja o versículo de número 19, apenas um texto, 1 Coríntios 6, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus na salvação, e que não sois de vós mesmos? Assim nós perguntamos, como pode um demônio e o Espírito de Deus habitarem debaixo do mesmo teto? Um precisa sair, não é? E porque maior é aquele que agora está em nós desde a conversão do que aquele que está no mundo, Satanás. Então nós não precisamos temer e ter dúvida que ele não permitirá tal coisa. Nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo, não é? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É triste este engodo. Sabe o que isso causa? E nós vemos isso mais uma faceta deste movimento terrível por aí. É triste ver quando crentes, eles fogem de suas responsabilidades e falhas causadas pelos seus próprios pecados, indisciplina, e culpam o demônio que supostamente os obrigou a fazer isso, fugindo assim de suas responsabilidades. Você vê isso muito hoje, não é? Esse adultério foi um demônio. Essa briga, essa explosão foi um demônio. Eu roubei, foi um demônio que me levou a isso. Descontando a imoralidade,
a desonestidade, a ira, a violência, a malícia em demônios que os levaram a agir assim. Ou seja, eu não sou culpado, foi ele. Não é triste? E quanto conforto, quanta paz, quanta consolação é roubada de crentes genuínos por aquelas pessoas que insistem que uma pessoa convertida pode estar possuída por um demônio. Imagine você foi salvo e de repente te é dito, não, mas pode ter um demônio em você ainda. Não é triste isso? Não é horrível isso? As promessas protetoras de Cristo dadas aos seus discípulos, nunca os deixarei, nada pode remover da minha mão. Todas aquelas promessas que ele deixou com a sua igreja são lançadas fora como sem valor algum. São pisadas pela teoria neopentecostal de que demônios do abismo podem agora entrar no corpo e na mente de uma pessoa salva, onde está o Espírito de Deus. Não importando o fato de que agora são templos do Espírito Santo. Imagine a agonia, a miséria em descobrir que, embora você seja salvo, ainda há um demônio alojado dentro de você. A palavra de Deus diz que nós somos libertos da escravidão, do pecado, para não vivermos mais em medo, em temor. Oh, meus queridos, entenda a palavra de Deus. Isso é fundamental para a nossa paz, confiança. A derrota de Satanás ela é tão real que ele não possui nenhuma autoridade ou poder sobre um crente em Jesus Cristo. Em Cristo, todo crente está seguro nele. Veja 1 João capítulo 5, versículo de número 18, que está esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive na prática do pecado, isto é, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. No crente, Satanás opera pela tentação e não pela possessão. Marque isso. Volte novamente ao versículo de número 32, eu fecho esse parêntese aqui. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Bem, isso ofereceu então uma oportunidade para o Senhor Jesus Cristo mostrar o seu poder sobre os seus inimigos, sobre o maligno. Ele derrotou o maligno na tentação no deserto, ele segue derrotando. Ele veio para destruir as obras de Satanás, diz a palavra de Deus. Versículo 33. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Bem, os detalhes da expulsão do demônio não é registrado aqui, porque o objetivo de Mateus, ao selecionar este milagre e registrá-lo de maneira breve, é simplesmente o de registrar a restauração instantânea daquele homem. Segundo, a maneira como a multidão reagiu diante daquele milagre. E terceiro, o efeito bastante diferente em um outro grupo de pessoas, outra classe de pessoas, a saber, os fariseus, os escribas. E aqui nós temos a resposta, melhor, a reação da multidão, versículo 33. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Bem, essa reação não foi somente em relação a esse milagre, mas a todos os milagres que o Senhor realizou naquele dia, a multidão estava observando e diz, nunca tais coisas, nunca tal se viu em Israel. É verdade, é verdade. Nenhum dos profetas fez tal coisa pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus, e aqui está um fazendo em seu próprio poder. Nunca tal se fez em Israel. Todos os milagres realizados pelo Senhor naquele dia. E aqui está a reação dos fariseus. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Bem, eles não negaram a realidade do milagre. Eles não disseram, não, isso é truque, isso é mágica. Eles não negaram a realidade do milagre, os fatos. Mas veja, eles atribuíram os fatos, o feito, o milagre, ao poder e à influência de anjos caídos, de Satanás. Que o Senhor Jesus Cristo estava em uma aliança, um consórcio com Beelzebu, o príncipe dos demônios. Queridos, Mateus capítulo 12, nós não iremos abrir agora, irá tratar com mais detalhes a resposta do Senhor Jesus Cristo a essas declarações dos fariseus, e nós iremos deixar isso para o momento apropriado. Agora, o pecado dos fariseus
o pecado dos escribas foi tão terrível, foi muito grande. Porque eles deveriam ter juntado um com um e chegado, 1 mais 1 e chegado à conclusão lógica. Eles deveriam ter juntado o que dizem as profecias que eles tanto conheciam, com tudo aquilo que eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo fazer. Deviam ter juntado os milagres do Salvador, o seu ensino, cego recebendo visão, mudo falando, deveriam ter reunido tudo isso aí. A Isaías, por exemplo, 35, versículos de números 5 e 6. Observe. Isaías 35, 5 e 6. Então, falando sobre o Messias, a sua glória, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão paralíticos como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam ter unido a palavra de Deus que eles conheciam e tinham memorizado ao que estava acontecendo diante deles e atribuir glória a Cristo e reconhecê-lo como o Messias de Deus, mas não de propósito, maliciosamente, um coração tão duro, tão orgulhoso e vil. Eles atribuem a obra do Espírito a Satanás. O pecado deles foi terrível.